Em São Paulo, os cartórios de protesto não podem mais registrar as dívidas por letras de câmbio e também devem cancelar as já existentes quando o devedor não souber da cobrança. A decisão do Conselho Nacional de Justiça, que preparou uma resolução para a regra ser aplicada em todo o país. O esquema normalmente atinge pessoas de baixa renda que usam cheque. Um exemplo clássico é o consumidor que vai a um posto de gasolina e usa essa forma de pagamento. Mas o comerciante não consegue descontar o cheque. Para diminuir o prejuízo, o proprietário do posto vende o cheque por um valor bem mais baixo a uma empresa de cobrança. Essa empresa registra a dívida em um cartório de outro estado, por meio de uma letra de câmbio, instrumento que permite cobrar um débito que uma pessoa tem com outra empresa. E o nome do emissor do cheque vai parar no cadastro de devedores. O problema é que, com os juros aplicados, o valor da cobrança fica bem maior que o do cheque e o consumidor só descobre quando é impedido de fazer uma compra por estar com o nome sujo, sem ter como se deslocar ao estado onde a dívida está sendo cobrada e por desconhecer os direitos que tem, ele acaba pagando a dívida para limpar o nome. A pessoa mora em Brasília e o protesto foi realizado, por exemplo, em Manaus. Ela teria que se deslocar daqui até Manaus para conseguir uma cópia dessa certidão de protesto e aí identificar quem que é o credor da dívida. Tá? Então o grande problema o pulo do gato, dessa história é a dificuldade que ele cria para o consumidor para ele sanar a dívida dele. Isso dificulta inclusive o ajuizamento de ações judiciais, porque a gente precisa saber quem é o credor, senão não tem como ajuizar uma ação. A defensoria por vezes pede ofícios, para tentar localizar, pedindo essa certidão de protesto, para que a gente identifique quem que é o credor e possa ajuizar a ação judicial. Tá? Mas esses ofícios demoram a ser respondidos por vezes. 1 mês, 2, 3. Então a pessoa às vezes tem uma urgência tão grande que ela paga para se ver livre logo. O Ministério Público de São Paulo trouxe o caso ao Conselho Nacional de Justiça. Os conselheiros determinaram que os cartórios de protesto não registrem mais dívidas por letras de câmbio e cancelem as já existentes, quando o devedor não tiver ciência da cobrança. O CNJ está preparando uma resolução para que a regra seja aplicada em todo o país. Coibir um ato que está sendo praticado numa brecha legal, no sentido de fazer chantagem efetivamente com as pessoas de baixa renda, usando o serviço de proteção ao crédito e o serviço notarial, o serviço de cartórios. O Estado de São Paulo já tem restrição a esse tipo de ato, então a decisão do CNJ, a resolução se aplicará dessa maneira ao Brasil todo.